meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Eu sou Rafael, sou seu professor de Física. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre circuitos elétricos, elementos de um circuito elétrico, associação de pilhas e baterias. Vamos falar também sobre leis de Ohm, choques elétricos e associação de resistores. Bom, qualquer conjunto de aparelho nos quais a gente faz uma ligação com uma pilha ou com uma bateria, a gente estabelece ali uma corrente elétrica e a gente tem a composição de um circuito elétrico. Podemos associar um circuito elétrico como a corrida de Fórmula 1, onde os carrinhos eles vão ter um caminho a ser percorrido e aí a gente pode fazer o mesmo com as cargas elétricas. Ao estabelecer um circuito elétrico, essas cargas possuem um caminho para poder ser percorrido. Bom, e essas cargas elétricas, elas ganham energia elétrica, que vai ser convertida em um outro tipo de energia. Bom, coloquei aqui um esquema para vocês de um circuito elétrico, onde a pilha faz o papel de gerador. Temos aqui também um interruptor que faz o papel da chave, a lâmpada que faz o papel do resistor. E vocês notem que os fios ligados na lâmpada, eu tenho um fio ligado na base metálica, e a outra parte ligada na rosca metálica. E só assim é possível fazer com que a lâmpada acenda. Bom, para a gente não ter que ficar sempre desenhando uma lâmpada ou uma pilha, a gente pode fazer diagramas de modo a representar esse circuito, onde o par de tracinhos ele pode representar o gerador, sendo o tracinho maior vai ser o polo positivo da pilha e o tracinho menor vai ser o polo negativo da pilha. As duas bolinhas, elas vão representar a chave e essa graminha a gente representa o resistor, que é o aparelho ligado e vai receber essa energia elétrica e é onde essa energia elétrica vai ser convertida em outro tipo de energia. No caso do resistor, vai ser convertida energia elétrica em energia térmica. Bom, e ao fechar a chave, uma diferença de potencial é estabelecida nesse circuito e as cargas elétricas, elas entram em movimento e vai ser estabelecida ali uma corrente, no caso a corrente convencional, do sentido do polo positivo para o polo negativo. Vale lembrar que corrente convencional é o movimento de prótons e, embora a gente saiba que quem se movimenta na verdade são os elétrons, para fins didáticos, a gente considera a corrente convencional, ou seja, movimento de prótons. Relembrando, sabemos que quem se movimentam são os elétrons, corrente real, mas para fins didáticos, nós consideramos a corrente convencional, que é o movimento de prótons. Bom, e aí eu coloco para vocês um exemplo, é uma questão do Enem que caiu em 2011. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então, notem aí que o exercício ele te deu 7 ligações. E tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu. Então, voltando no slide anterior, a gente tem que observar que a ligação ela tem que ser feita entre os polos da pilha, entre a rosca metálica e a base metálica. Se vocês repararem na imagem, em um está ok a ligação. Os fios eles estão ligados com a rosca metálica, a base está ligada nos polos e a outra extremidade do fio também está ligada ao polo. Então, um vai acender. Já em 2, isso não acontece. Um polo não está ligado ao fio. Então, essa lâmpada não vai acender na figura 2, na imagem 2. Na imagem 3, está ok. Rosca, base e polos ligados. Então, nesse caso, a lâmpada vai acender. Na imagem 4, um polo negativo não está ligado. Então, nesse caso, a lâmpada não acende. Na 5, o fio está ligado no vidro da lâmpada, então não vai acender. É necessário que esteja ligado na rosca. Na imagem 5, a base metálica não está ligada. E na imagem 7, a lâmpada está ligada de acordo com as conformidades, ou seja, a base, a rosca e os polos estão ligados. Então, nesse caso, a gente pode ver aí que as imagens cujas lâmpadas vão acender vão ser nos casos 1, 3 e 7, que é a alternativa D, ok? Bom,
associação de pilhas e baterias. Às vezes acontece de você ter um equipamento e a pilha não ser o suficiente para ligar esse equipamento, porque normalmente essas pilhas que compramos em supermercado, elas têm uma diferença de potencial de 1,5 volt. Então é necessário completar essa voltagem. E aí, para completar essa voltagem, a gente usa a associação de pilhas. Bom, para obter uma diferença de potencial mais elevada, então nós ligamos o polo positivo de uma pilha ao polo negativo de outra pilha, até completar a tensão necessária. Eu falo tensão, diferença de potencial, é tudo a mesma coisa, beleza? Em alguns casos a gente fala voltagem também. É menos comum, mas costuma-se dizer voltagem. E aí, a diferença de potencial total fornecida pela pilha vai ser a soma da diferença de potencial de cada pilha. Então, notem aqui nessa imagem, eu tenho um rádio, um aparelho a ser ligado. Esse rádio ele demanda de uma tensão de 6 volts. Bom, então eu fiz uma associação com 4 pilhas. Notem que eu ligo o polo positivo de uma ao polo negativo da outra. Para representar esse circuito e não ter que ficar desenhando toda hora uma pilha ou um rádio, a gente pode fazer o diagrama. Notem que eu fiz 4 pares de traços, sendo um traço maior e um traço menor, e o traço maior ligado ao traço menor da outra pilha, beleza? Bom, note que no exemplo foram ligadas 4 pilhas de 1,5 volts cada. Nesse caso, vai ser estabelecida uma diferença de potencial total de 6 volts. 4 vezes 1,5 vai dar 6. Bom, e já que estamos falando de circuitos elétricos, vamos falar agora de algumas grandezas desse circuito elétrico. A primeira grandeza que eu quero falar com vocês é a tensão, ou também chamada de diferença de potencial, e em alguns casos de voltagem, representado pela letra V ou também pela letra U. No caso aqui eu coloquei para vocês a letra V. A diferença de potencial seria a quantidade de energia que cada carga recebe ao ser estabelecido essa diferença de potencial para que haja o circuito elétrico. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento de cargas. Ou seja, para a gente calcular a corrente elétrica, seria a quantidade de carga que passa numa seção transversal a cada segundo, beleza? E a unidade dela vai ser o ampere. Já a resistência elétrica, representada pela letra R, seria a oposição a esse movimento de cargas, representado pela letra R, e a unidade vai ser ohm, em homenagem ao físico alemão chamado Georg Simon Ohm. Bom, e aí a gente entra na primeira lei de Ohm. Georg Simon Ohm, ele estabeleceu uma relação que envolvesse dentro do circuito elétrico as grandezas tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. E ele chegou na seguinte expressão: resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Notem que se eu pegar esse I, que está dividindo, e levar para o outro lado, multiplicando, vai ficar V é igual a RI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Quando eu estava no ensino médio, eu aprendi um macete para poder memorizar isso aí. Você ri. E aí eu costumo até dar uma risada, né, dentro de sala, para o pessoal poder dar uma memorizada. E aí eu coloco um exemplo para vocês. Ao ser estabelecida uma diferença de potencial de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então, nós vamos usar aí a primeira lei de Ohm, que fala que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Note que o exercício, ele falou que a diferença de potencial é de 50 volts e que a corrente vale 5 amperes. Então, vou pegar 50 dividido por 5, vai dar 10. E notem que a unidade é Ohm, representado por uma letra grega chamada ômega. Segunda lei de Ohm. Bom, foi estabelecida também uma relação entre a resistência, certo? Só que agora com as características do material. Até então, na primeira lei de Ohm, a relação era dentro do circuito, as grandezas que envolviam no circuito. Na segunda lei de Ohm, nós vamos analisar as características dos materiais. E aí essas características são comprimento, área da seção transversal e resistividade. Bom, começando a falar do comprimento, é o seguinte: quanto maior o comprimento desse resistor,
maior vai ser a resistência. A gente pode fazer a analogia o seguinte: imagina que você está no corredor da escola e toda a escola está dentro desse corredor e você quer atravessar esse corredor. Quanto maior for o comprimento desse corredor, mais difícil vai ser de você atravessar, beleza? Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. A outra relação que a gente tem aí é de área da seção transversal. Quanto maior a área da seção transversal, menor vai ser a resistência. A gente pode fazer a analogia o seguinte: imagine que você está nesse corredor e eu vou aumentar esse corredor. Se eu aumento esse corredor, fica mais fácil para você passar. É o que acontece com as cargas. Se eu aumento a área da seção transversal, fica mais fácil para ele passar. Então, eu diminuo a resistência, beleza? E a outra característica é a resistividade do material. A resistividade é uma característica dos materiais, e quanto maior for essa resistividade, maior vai ser a resistência. A gente pode fazer a analogia com o mesmo corredor, só que um corredor está normal e o outro corredor está cheio de água. Qual que vai ser mais fácil? Você passar pelo corredor normal ou pelo corredor que está cheio de água? Obviamente, o normal. Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência. E a resistividade, você não é obrigado a saber. Se você for fazer algum exercício que envolve a segunda lei de Ohm, o exercício ele tem que te informar a resistividade desse material. A gente pode fazer o exemplo aqui da prata e do cobre. A prata ela é melhor condutora de eletricidade do que o cobre. Por quê? Porque a resistividade da prata ela é menor. Se a resistividade da prata é menor, a resistência ela é menor também. Só que prata é mais caro do que o cobre, então a gente não fica usando prata nas instalações elétricas. E aí, existe também uma expressão matemática para a segunda lei de Ohm, que fala: resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tá? Bom, R seria a nossa resistência elétrica, o Rho, que é uma letra grega, é a nossa resistividade, o L é o comprimento e o A é a área da seção transversal. Choques elétricos. Bom, gente, o nosso corpo ele é um condutor de eletricidade. Se ele é um condutor de eletricidade, significa que as cargas podem passar pelo nosso corpo. E quando isso acontece, a gente está tomando choque. E as consequências desse choque vai depender da intensidade dessa corrente elétrica e vai depender também da região por onde essa carga passa. Por exemplo, se eu tomo um choque e essa carga passa só pelo meu pé, a consequência biológica vai ser diferente da carga que passa pelo meu coração. Tá? E, além disso, um outro fator que interfere nessas consequências biológicas é a intensidade da corrente elétrica. Notem que se eu sofrer uma descarga elétrica, uma corrente elétrica passar pelo meu corpo, e essa corrente estiver entre 1 mA e 10 mA, eu vou ter apenas uma sensação de formigamento. Agora, se a corrente estiver entre 10 mA e 20 mA, eu já passo a ter uma sensação mais dolorosa, sentir dor. Se essa corrente estiver entre 20 mA e 100 mA, eu já vou ter uma dificuldade de respiração, ter dificuldades respiratórias. Se a corrente estiver entre 100 mA e 200 mA, a gente passa a ter uma fibrilação cardíaca. O que é fibrilação? É uma contração descontrolada do coração. E acima de 200 mA, teremos queimaduras graves e até mesmo paradas cardíacas. Então, é muito importante na sua casa você proteger as tomadas, as ligações elétricas, principalmente se tiver criança pequena dentro da sua casa. Associação de resistores. Aqui nessa parte a gente vai ver como que esses resistores eles são ligados. Tá? E temos resistores ligados em série ou resistores ligados em paralelo. Vamos comentar primeiro sobre a associação em série. A associação em série, os equipamentos eles são ligados em sequência do outro. E aí, se um ponto desse circuito tiver algum problema, todo o circuito para de funcionar. Ou seja, para um equipamento do circuito funcionar, todos devem estar ligados. Um exemplo da ligação em série é o pisca-pisca da árvore de Natal. Se uma lâmpada queimar, todas as lâmpadas param de funcionar. Tá? Uma representação que eu coloquei para vocês aí, de um circuito em série,
é esse aqui. Notem que eu tenho uma diferença de potencial estabelecida por um gerador, pode ser uma pilha ou uma bateria, e eu tenho 4 resistores ligados em sequência do outro. Tá? Notem que a corrente que passa no resistor 1 é a mesma corrente que passa no resistor 2, que é a mesma que passa no resistor 3, que é a mesma que passa no 4. Ou seja, a corrente é igual para todos os pontos. Agora, a diferença de potencial fornecida pela bateria vai ser igual à soma da diferença de potencial no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Ou seja, V total, que é o fornecido pela bateria, vai ser igual a V1, V2, V3 e V4. E se eu quiser descobrir qual que é a resistência, qual que é a corrente total desse circuito, eu preciso transformar todo esse circuito em apenas um circuito de apenas uma resistência. E aí eu tenho que calcular a resistência equivalente. E aí a resistência equivalente vai ser igual ao valor da resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3, mais a resistência 4. E vou somando se eu tiver mais. Já na associação em paralelo, os equipamentos eles são ligados de maneira independente. Ou seja, para um funcionar, não necessariamente todos precisam funcionar, certo? Um exemplo que eu tenho de associação paralela são as ligações que acontecem na residência da casa de vocês, ok? Ou seja, para eu ligar a lâmpada do quarto, não necessariamente eu preciso ter que ligar a lâmpada da sala. Um exemplo que eu coloquei para vocês de associação em paralelo está aí mostrado na figura, beleza? Notem que esses equipamentos, eles são ligados de maneira independente. E aí, a corrente, ela se divide. Tá? A corrente estabelecida pela bateria se divide entre as resistências 1, 2, 3 e 4. E aí, se eu quiser saber a corrente total, eu preciso somar a corrente que passa em cada resistência. Bom, diferentemente da associação em série, que a tensão total era igual à soma das tensões em cada resistência, em paralelo, a tensão em cada resistor vai ser igual à tensão fornecida pela bateria. Ou seja, a tensão na resistência 1 é igual à tensão na resistência 2, que é igual à tensão na resistência 3 e assim vai. Agora, se eu quiser descobrir qual que é a corrente total desse circuito, eu preciso transformar esse circuito em um circuito de apenas um resistor. E eu tenho que calcular a resistência equivalente. E aí, para calcular a resistência equivalente, eu vou usar a fórmula 1 sobre REC, REC é resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim vai, tá ok? São contas chatas de fazer. Bom, então para facilitar aquela conta da resistência equivalente, eu posso passar para vocês 2 macetes. O primeiro macete é quando eu tenho 2 resistores nesse circuito em paralelo. Posso pegar de 2 a 2 também. E aí, o macete é resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É o macete do produto pela soma, tá ok? Agora, se eu tiver resistores iguais, ou seja, de mesmo valor, eu posso pegar esse valor de cada resistência e dividir pelo número de resistores. Então, vamos supor que eu tenho 5 resistores e cada resistor tenha 10 ohms. Para calcular a resistência equivalente, eu pego 10 e divido por 5, que vai dar 2. Beleza? Bom, pessoal, a aula fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, mandem as suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima.